aos domingos, sempre às 19h30. Amém. Queridos, esta é a última mensagem desta série e nós fomos impactados pelo ensino técnico e pastoral do pastor amado Michel Vinagre pela manhã. E eu quero, por favor, pastor, chegue aqui. E agora à noite eu vou explicar por que a gente só dá 10 minutos, 15 minutos. Porque se deixar o homem... O povo gostou, pastor Mário, de manhã. Eu falei assim, não vou nem falar nada sobre pânico, vou deixar tudo para ele, que ele fique com o pânico. E eu com a pregação também, logo depois, nós estamos dividindo para somar, por incrível que pareça, o púlpito do Senhor, no mesmo espírito, para que Deus te use, pastor, tá bom? Vamos orar aqui pelo pastor Michel, ele vai fazer a introdução e depois nós vamos dizer, pela palavra de Deus, como superar o pânico. Pai Santo, abençoa o pastor Michel nesta introdução, para que as pessoas que estão passando por um momento difícil na vida, possam, ao compreender sintomas, caminhos que a doença percorre antes de desabrochar na nossa vida, em compreendendo estas coisas, as pessoas consigam reagir e vencer com a ajuda da palavra de Deus. Nós queremos lhe agradecer pela vida do pastor Michel e que ele seja tremendamente usado nesta introdução. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero apenas ler aos irmãos o texto que vai servir de base para a mensagem desta noite. Ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. É de Deus que devemos ter medo. Pavor é dele e de mais nada. Então, Deus te abençoe, pastor Michel. Boa noite, irmãos, a paz de Cristo. Pedir a amada irmã para soltar um slide. Nós estamos falando sobre síndrome ou transtorno do pânico. Ele toma esse nome tendo em vista que ele é uma decorrência, um consecutário lógico de uma crise de ansiedade, Então, os irmãos que beberam da fonte semana passada sobre ansiedade, recapitulem, que o Espírito do Senhor faça você lembrar. E aqueles que não vieram, com certeza tem a opção na internet. Síndrome ou transtorno do pânico. Quais os sintomas físicos de uma crise de pânico? Pode passar. Os sintomas físicos de uma crise de pânico aparecem subitamente, sem nenhuma causa aparente, apesar de existir, mas fica difícil de se perceber. Os sintomas são como uma preparação do corpo para alguma coisa terrível. A reação natural é acionar os mecanismos de fuga. Diante do perigo, o organismo trata de aumentar a irrigação de sangue no cérebro e nos membros usados para fugir em detrimento de outras partes do corpo, incluindo os órgãos sexuais. Eles podem incluir a contração ou tensão muscular, rigidez, contração que os ginecologistas chamam de vaginismo, palpitações, o coração dispara. Numa primeira identificação, você pode tranquilamente chegar num hospital, numa emergência, ser diagnosticado com um princípio de infarto ou até mesmo um derrame. Quando fazem os exames, você não tem absolutamente nada. Tontura, atordoamento, náuseas, dificuldade de respirar. Pode passar. Calafrios ou ondas de calor e sudorese, sensação de estar sonhando ou distorções da percepção da realidade. Terror, sensação de que algo inimaginavelmente horrível está prestes a acontecer e que está impotente para evitar tal acontecimento. Confusão,
pensamento rápido, medo de perder o controle, fazer algo embaraçoso, medo de morrer, vertigens ou sensação de debilidade. Uma crise de pânico dura caracteristicamente vários minutos e é uma das situações mais angustiantes que pode ocorrer a alguém. Quem estava de manhã, eu estava falando sobre o silêncio da depressão, a falta de sintonia, né? E o pânico é completamente oposto. Ela é com o momento quando o nosso corpo já não aguenta mais, sabe? Quando dá aquela catarse, se assim pudesse chamar. A catarse tem outra significação, mas um exemplo. É o momento que o seu corpo diz assim: você por muito tempo resistiu, carregou uma ansiedade, um peso que não era seu, e teve um momento que o seu corpo pagou a conta. E quando essa conta chega, você não sabe o dia, você não sabe o horário, não há uma necessidade de um vínculo. Você pode estar num dia perfeitamente bem e ser surpreendido com alguns desses sinais. Pode passar. A maioria das pessoas que tem uma crise terá outras, se não tratar. Quando alguém tem crise repetida ou se sente muito ansioso, com medo de ter outra crise, diz que se tem transtorno do pânico. Pode passar também. O que é transtorno do pânico? Transtorno do pânico é um problema sério de saúde, estamos falando de saúde, psiquiatria. Este distúrbio é nitidamente diferente de outros tipos de ansiedade, caracterizando por crises súbitas, sem fatores de desencadeamentos aparentes e frequentemente incapacitantes. Então você percebe que eu estou voltando muito na questão da ansiedade, porque a ansiedade, por leigo, passa aquela questão de algo que é completamente inofensivo. O ansioso é muitas vezes tido como um apressado, aquele que não quer esperar, mas a ansiedade é algo muito, muito maior. E vou falar, a primeira crise de ansiedade dá todos esses sinais, e a crise de pânico é a perpetuação disso. Ou seja, quando você entra em pânico, isso não escolhe classe social, isso não escolhe questões intelectuais. Eu tive um amigo que ele era engenheiro do metrô, e quando ele dava crise de pânico, ele se agarrava no poste em Copacabana e somente o bombeiro levava ele para casa. Depois de ter uma crise de pânico, por exemplo, enquanto dirige, olha esse fato também. Depois de ter é um exemplo, né? Depois de ter uma crise de pânico, por exemplo, enquanto dirige, fazendo compras em uma loja lotada ou dentro do elevador, a pessoa pode desenvolver medos irracionais, fobia destas situações e começar a evitá-las. Então, o ataque de pânico, ele vai criar uma fobia, porque você não quer repetir aquilo. Você teve um ataque de pânico no shopping, você teve um ataque de pânico dirigindo, você teve um ataque de pânico naquele lugar, você associa aquela circunstância a um novo ataque. E isso que é o ciclo, isso que é o principal. Quando você entra num quadro de fobia, você vai desenvolvendo e é uma coisa que vai gerando tantas outras coisas, tantas outras síndromes, que chega a ser algo irreversível. Então você vê que tudo começa com um estado ansiogênico extremamente elevado. Pode passar? Gradativamente, o nível de ansiedade, o medo de uma nova crise pode atingir proporções tais que a pessoa com transtorno do pânico pode se tornar incapaz de dirigir ou mesmo pôr o pé fora de casa. Passa. Nesse estágio, diz que a pessoa tem transtorno do pânico com agorafobia, ou seja, esse estágio de já ter medo de ter um outro ataque do pânico. Isso seria a agorafobia. Desta forma, o distúrbio do pânico pode ter um impacto tão grande na vida cotidiana de uma pessoa como qualquer outra doença grave, a menos que ela receba tratamento. Pode passar. O que causa o transtorno do pânico e por que ele ocorre? De acordo com alguns profissionais, o sistema de alerta normal do organismo, o conjunto de mecanismos físicos e mentais que permite que uma pessoa reaja a uma ameaça, tende a ser desencadeado desnecessariamente na crise de trânsito, sem haver um perigo iminente. Algumas pessoas são mais suscetíveis ao problema do que a outra. Ou seja, o organismo ele começa a reagir com um mal que ele mesmo criou que não existe, é inimaginário. Constatou-se que a síndrome do pânico, transtorno de pânico, ocorre com maior frequência em algumas famílias. Isso pode significar que há uma participação importante de um fator hereditário, genético.
na transmissão de quem desenvolverá o transtorno. Entretanto, muitas pessoas que desenvolvem esse transtorno não têm nenhum antecedente familiar, mas há já esse indício. Passar, por favor. O perfil da personalidade da pessoa que sofre do transtorno de pânico costuma apresentar aspectos incomuns. E como de manhã eu trabalhei com algumas palavras-chave, essa é a viga mestre do que nós iremos falar. Quantos aqui são professores? Tem professores aqui? Quantos aqui foram militar? Bancário? Trabalham com vendas? Então, irmãos, vocês são potencialmente pessoas que estão dentro de uma área de risco maior. Lógico, nós somos protegidos pelo Senhor. Estamos falando de uma linguagem madura. Porque você vai ver aqui que geralmente são pessoas extremamente produtivas a nível profissional. Costumam assumir uma carga excessiva de responsabilidade e afazeres. Ou seja, são pessoas que evocam para si, esquecem das suas limitações e tentam transpassar algo que é divino, quando na verdade nós somos limitados. Pode passar. São bastante exigentes consigo mesmos, não convivem com erros ou imprevisto, têm tendência a se preocuparem excessivamente com o cotidiano. Alto nível de criatividade, de perfeccionismo, excessiva necessidade de estar no controle e na aprovação, autoexpectativas extremamente altas. Então você percebe que o pânico, ele pega um público intelectualmente muito maior, até porque se a pessoa não ligar para nada, nada terá. Então você percebe que é um ataque de pessoas que vai visando realmente quem tem muitas metas, professores com cargas horárias absurdas, com professores aí que tem 10, 13 turmas, tendo que ali corrigir todas as provas, profissionais que trabalham com prazo, profissionais que trabalham com venda, a empresa já sabe que vai te dar uma meta que você não pode cumprir, ela já está trabalhando na sua margem de erro, mas você cria uma ansiedade muito grande, você está submetido a um sistema, você não pode falar, eu não vou morrer de pânico, eu não vou cumprir. Então você tem que ter uma blindagem, né? Uma experiência, uma maturidade. Pode passar. Pensamento rígido, competente e confiável, repressão de alguns ou todos os sentimentos negativos, pula o parênteses, tendência a ignorar as necessidades físicas do corpo, entre outras. Essa forma de ser acabada por predispor essas pessoas a situações de estresse acentuado, fato que pode levar ao aumento intenso da atividade de determinadas regiões do cérebro, desencadeando assim um desequilíbrio químico e, consequentemente, ao transtorno do pânico. Pode passar. O cérebro produz chamadas substâncias neurotransmissoras que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Pode passar. Essas comunicações formam mensagem que irão determinar a execução de atividades físicas e mentais do nosso organismo, como andar, pensar e memorizar. Por isso que quando você tem uma crise de pânico, você perde esse controle. Há pessoas que não conseguem nem andar. Então você vê como que a coisa fica desconexa. É literalmente um desajuste por completo da pessoa. Em uma crise de pânico, existe uma informação incorreta alertando, preparando o organismo para uma ameaça ou perigo que na realidade ele não existe. Pode passar. Eu tenho que ser um pouco rápido por questões óbvias de temor, né? Tudo na casa de Deus é por ordem e decência, vai vir a palavra, os irmãos não podem terminar um culto de domingo 10 horas. Então a gente está passando dentro do possível. E como se tivesse, pode passar essa também. Existe tratamento para esse problema? Pode ser feito através de medicamento. Pula para o último parágrafo lá. O transtorno, em última análise, trata de estabelecer, junto com o paciente, uma nova forma de viver. Priorize e busca de uma harmonia e equilíbrio pessoal. Pode passar. O transtorno de pânico não é loucura, ele não é frescura, como nós estamos falando sempre, não há essa necessidade de você desdenhar. Infelizmente, é comum os distúrbios psíquicos sejam interpretados como simplesmente fraqueza. Pode passar. O melhor jeito que vão ver com uma pessoa que passou pelo transtorno de pânico é compreensão, como nós fazemos hoje, e tratá-la normalmente. Como falo com os irmãos, não há loucura nenhuma nisso. O que houve foi uma desarmonia hormonal, bioquímica, e o que levou ela a ter aquilo. Pode passar.
Passa, por favor. Pois os que sofrem com transtorno de pânico são ótimas companhias, devido à sua sensibilidade apurada, pois uma experiência ruim, algumas das vezes, frutifica em crescimento interior. Pode passar? Passa, por favor. Estou preocupado com o tempo. Sempre mantém essa pessoa normalmente convivendo com suas atividades. Irmãos, parece óbvio, mas qualquer pessoa que tenha um problema psicoemocional, ela tende a ser discriminada. A ignorância, muitas das vezes, ela não é dolosa, mas uma pessoa que não compreende aquilo, principalmente às vezes no meio de igreja, associa aquilo até uma manifestação demoníaca. Poxa, mas aquela pessoa ali lúcida, eu dei um exemplo de um engenheiro do metrô, agarrado num poste, só sair dali quando o bombeiro fosse. Eu dei exemplo de uma pessoa que não consegue mais dirigir, nunca mais, porque uma vez passa mal. Então, a necessidade de você passar essa tranquilidade, essa normalidade. Pode passar? Pode passar, acabou. Travou? Irmãos, eu vou tecer as minhas conclusões aqui, porque a síndrome do pânico, ela tem uma... Eu acho que eu tinha meu e-mail aí que eu queria deixar para os irmãos, que se alguém quiser os estudos de hoje de manhã, é só mandar para mim falando: oi, quero estudo, sou da PIBAN, sem nenhum problema. Estava na última folha, não sei se eu consegui salvar. Irmãos, deixa eu fechar algumas conclusões aqui. A pessoa que sofre de síndrome de pânico, como eu disse, é um estopim do corpo. É como... Meu nome é Michel Gomes Vinagre, então mgomesvinagre@gmail.com. Então, se você quiser o estudo, esse, o de manhã, eu tenho outros materiais, se você quiser, só manda um oi, estudo, enfim, mais simples possível. Irmãos, eu trouxe 5 conclusões para que nós possamos encerrar. A síndrome do pânico é relativamente fácil de se falar sobre ela, se discorrer, haja vista que ela já é a sintonização, ela é o vulcão já entrando em erupção. O que provocou a erupção é que tem que ser tratado. Então, nós vimos ali que são pessoas que têm um gabarito intelectual, um gabarito social alto, contrariando o que às vezes as pessoas pensam, que são pessoas desprestigiadas, né, devido às pressões. Então, eu fiz algumas considerações para fechar. Primeiro, se dê o direito de errar. Eu não estou falando se dar o direito de pecar. A teoria da prosperidade, ao meu ver, é uma das coisas mais danosas da Igreja de Cristo, porque era aqui o lugar de nós aprendermos a graça e a soberania do Senhor. Nós somos extremamente injustos com os que tentam, porque o triunfalismo tomou conta disso. Eu estava hoje vendo pelo pastor falando sobre as 300 almas. Eu duvido, pastor, se o senhor conseguir só 30, como 2 ou 3 fracos na fé, porque é normal, em amor, vão falar: pô, tá vendo? Quis algo maior do que aquilo que conseguiu, queria 300, outros falam, querem aparecer. Não estou falando, eu estou trabalhando com exemplo hipotético, não que a PIB reagirá assim. Por quê? Porque nós punimos severamente quem tenta e não consegue, quando na verdade a coisa mais linda é tentar. Alguém tem bola de cristal? A vida é feita de experiência, você não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente sabe nem se esse culto vai terminar, a gente não sabe de absolutamente nada. O nosso presbítero estava aqui hoje e recebemos a notícia que uma tia dele faleceu. A vida é imprevisível e essa coisa mais bela que possa existir na vida. Não tire essa riqueza, não se dê esse direito. O pânico é um monstro que nós criamos, a ansiedade é um monstro que nós criamos, porque objetivamos coisas erradas. Tire aprendizagem dos seus erros. Irmãos, eu me converti muito cedo, eu sou dislexo. Eu já fiz vários idiomas. Se eu tentasse falar os idiomas que eu falasse, seria um poliglota. Entrei no russo, fiquei 1 ano, entrei no italiano, então falo um pouco daqui, um pouco dali, e eu sei da minha dificuldade, eu sempre esbarrei, eu sou disléxico com disgrafia. Quando eu começo a escrever, agora mesmo eu estou vendo o que eu escrevi, que amanhã eu já não lembro. Mas eu consegui vencer, consegui me formar. Todos nós temos dificuldade. Aprenda com os seus erros. O dislexo, ele troca nomes, é engraçado. A gente está cheio de jovem, imagine só o que eu vou falar para vocês. Primeira pregação minha no culto de juventude. Eu fui, não dormi, fiquei ansioso, vou pregar, fizemos uma peça de teatro, fui lá e no final eu falei: e Satanás amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que ele crê e não pereça. Amém, igreja? E é pentecostal e teve que falar amém. Depois que me falaram que eu falei isso, porque ali nervoso com o microfone na mão. Imagine só você entubar um fracasso desse e nunca mais reagir. Os nossos fracassos, nossos erros tem que servir disso, é de aprendizagem, de risada. Já passou, não deu certo hoje, vai dar certo amanhã, não deu certo amanhã, vai dar certo depois. Siga em frente, mantenha esse movimento. O irmão tem facilidade de colocar um versículo bíblico? Eu estou encerrando, tá, pastor? Estou dando meus 10 minutos. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Dá para colocar isso? Se não der, deixa. Lute pelo que realmente importa, né? Eu queria ler ali, mas está um pouquinho lento. E outra coisa, se eu fizer uma pergunta aqui simples, você vai ver. Você acha que ser perfeccionista é um defeito ou uma qualidade? Quem acha que é defeito, levanta a mão. Poucas pessoas. Quem acha que ser perfeccionista é uma qualidade, levanta a mão. Olha, eu não vou falar que você está certo ou está errado. Eu só vou falar que tem coisas boas e tem coisas ruins. Tá? Os maiores gênios da atualidade são autistas, porque o autismo ele se divide em autismo leve, moderado e severo. Se você jogar no Google, quando você sair e falar autistas famosos, você vai ver, vai aparecer Lionel Messi, Sylvester Stallone, Bill Gates, porque o autista nada mais é do que aquela pessoa que tem uma dificuldade com o mundo externo. O autista ele tem uma vantagem, que nós chamamos de hiperfoco. Ele está ali, ele quer olhar para ali, ele surta quando você tira ele de olhar para ali. Esse hiperfoco do autista produz verdadeiros gênios. Então, eu tenho certeza que ninguém queria ser autista. Ser perfeccionista é algo maravilhoso, eu quero melhorar, mas também há uma arrogância absurda por trás do perfeccionista. Eu não posso errar, eu não posso ser chamado a atenção. Então, em vez de você querer ser o perfeccionista que não erra, seja a pessoa que aprende seu erro e progrida. É muito mais bonito. Até porque o perfeccionista quer ser perfeito para poder julgar outrem, ainda que não seja com essa toda. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Repita comigo, me fez voltar à entrada do templo. Irmãos, quem conhece o texto sabe que é uma experiência maravilhosa de Ezequiel. Ele vai ver os rios purificadores, ele vai entrar em águas profundas, mas antes de Deus fazer isso, Deus fez ele voltar à entrada da porta do templo. O que que tinha na entrada da porta do templo? Os mendigos, os pecadores. Às vezes a gente tem que sair para fora, é um pleonasmo, né? O português me corrige, foi horrível, mas às vezes você tem que sair, lugar da igreja, conhecendo a verdade, sabe? Às vezes você tem que ver uma casinha de sapê, às vezes você tem que ver uma família glorificando o nome de Deus, todo dia comendo arroz, feijão e ovo. Às vezes você tem que sair do seu mundinho para chegar dentro de casa e falar: obrigado, Senhor, pelo que eu tenho, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha igreja. Há pessoas agora que estão em cultos fazendo paradinhas, fazendo simpatia, e nós estamos aqui estudando a palavra, e pessoas que possam estar reclamando da nossa igreja. Obrigado pelo nosso pastor, que é homem de uma mulher só. Obrigado por todos os nossos pastores auxiliares que são homens de Deus. Obrigado por esse diaconato. Às vezes você tem que ir lá fora. Deus só revelou a Ezequiel as grandezas todas quando ele foi lá fora, à entrada do templo, porque é impossível você ver a glória de Deus sentado num lugar confortável. Você tem que estar acessível a uma nova experiência. E eu termino com uma seguinte pergunta. Abre para mim aí, que eu vi que demorou, Eclesiastes 2:9. O pastor pode até estar subindo se quiser. Eu queria deixar uma interrogação. Lacan diz que o homem só está em terapia quando está em angústia. Freud, ele diz: quando olhares para trás, verás que os dias mais belos da sua vida foi aquele que estava em lutas. Eu queria somente fazer uma interrogação para você refletir. Qual é a prioridade da sua vida? Não responda para mim, elocubre. Eclesiastes 2:9. Foi 3:9 que eu falei? Não. 2:4, por favor. Eclesiastes 2:4, pastor. Eu deixei uma interrogação. Qual é a sua prioridade? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Pode continuar. Fiz jardins, pomares,
e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar os bosques que reverenciava as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim em Jerusalém. Amontoei para mim também prata, ouro, tesouro de rei. Provi-me de cantores e cantores das delícias dos filhos dos homens e mulheres. Engrandeci, me subjugei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, nada lhe neguei. Pode continuar. 11. Considerei todas as obras que fizeram a minha mão, como também o trabalho que eu, como fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás de vento, e nenhum proveito há embaixo do céu. E para fechar, eu queria que abrisse em Provérbios 9:9, eu vou ler, cai do tempo. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais são vaidade, os quais te deu debaixo do sol, todos os dias, porque esta é a tua porção da tua vida. Amado irmão, pânico, ansiedade, são monstros que nós criamos. Qual é a sua prioridade? Que seja Deus, que seja a família, que tu seja feliz. Saia daqui leve, tire pesos das suas costas. Você foi feito para reinar em vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Que coisa boa. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Mas no caso específico do rei de Israel, Ezequias, era tudo real. Vinha contra Ezequias Senaqueribe, com um exército 3 vezes maior que o de Judá. Ele vinha destruindo todos os povos, ele vinha dominando reis, rainhas, e por onde ele passava, devastava tudo e levava todo mundo cativo. E ele chegou em Judá dizendo e cantando, como dizem a sabedoria popular, cantando de galo: vou tomar, vou destruir, vou derrubar, como fiz com os outros povos que serviam a outros deuses. Ninguém suportou meu pai, ninguém vai me suportar. Eu já estou vindo em vitória, mais ou menos igual o Flamengo. Mas exatamente como o Flamengo, ficou só no cheirinho. Aleluia. Senaqueribe, um rei assírio, dominador, pensou tomar a Judá, mas só que ele se deparou com um homem de Deus, um rei tremendo, chamado Ezequias. E é para a vida de Ezequias que eu quero olhar, para que possamos aprender a lidar com os nossos possíveis medos. Sabe aquela pessoa que antes do resultado, antes da biópsia, antes do laudo, ela já está sofrendo, suando, estou com pavor. Tem gente que pega o resultado assim, irmãos, ó. É o seu caso? Pega o resultado, nem olha, guarda, quase que as 7 chaves, vou mostrar ao médico, não quero nem olhar. Aí o médico diz assim: olha, você só precisa fazer isso, isso e isso. Aquele sofrimento todo antecipado, aquela ansiedade toda, quase te matou e você não tinha absolutamente nada. Sofrer antecipadamente, sentir-se acuado, sentir-se agora num corner, tudo isso pode acontecer com qualquer pessoa.
diante de uma crise financeira, diante de uma crise de saúde, diante de uma perda iminente, diante das situações mais difíceis desta vida, qualquer um de nós pode ser alcançado e nós podemos pender para o pânico se deixarmos a ansiedade tomar conta do nosso coração. Vinha o exército de Senaqueribe, mas o rei Ezequias tomou algumas atitudes que eu quero destacar para você, para que possamos encerrar tanto a série de mensagens, quanto esta mensagem nesta noite ao seu coração. O texto que eu estou mencionando ao coração dos irmãos, eu não o lerei na íntegra, mas é 2 Crônicas, capítulo 32, versos de 1 a 23. E eu quero destacar para vocês apenas aquilo que na palavra de Ezequias vai nos ajudar a superar as situações que o mundo cria, ou que nós mesmos criamos, nós mesmos entramos e não sabemos como resolver. Ezequias nos ajuda a como superar o pânico com a ajuda de Deus. Em primeiro lugar, reaja. Reaja. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e com os seus homens poderosos, a fim de que se tapassem as nascentes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Ezequias não perdeu tempo olhando para o problema erguido diante de si, antes tomou uma atitude: vou secar a fonte deles. Eles não terão água para beber. Ele já começou a reagir a um possível problema que viria. Ele fez a parte dele, ele não se deixou intimidar e ele reagiu. Ele sabia que precisava agir, ele precisava fazer algo rapidamente, e ele não perdeu tempo, ele tomou a decisão correta, chamou pessoas para estar. Enquanto o pastor Michel ensinava, há pessoas que se isolam e querem se tornar ou querem se fazer deuses e não conseguem agregar pessoas, chamar pessoas para trabalhar junto, para dividir as cargas. Eu dei glória a Deus e continuo dando glória a Deus, e vou dar glória a Deus quantas vezes mais eu tiver a oportunidade, porque quando cheguei de Salvador aqui, já tínhamos um grupo de pastores, e Deus está mandando outros pastores, e nós temos gente aqui para ajudar, para estar junto, para pagar junto, para sofrer junto, para comer junto, para passar fome junto. Nós estamos juntos. Há pessoas à nossa volta e nós precisamos de pessoas. Pessoas que se isolam, elas não vão longe. Podem chegar a algum lugar, mas não chegarão ao máximo do potencial que Deus deu, porque ninguém é 10 em todas as coisas. Nós precisamos das pessoas. Há um trabalho tremendo sendo desenvolvido pela base de serviço, administração, equipe financeira para este fim de ano. Eu nem tomo conta dessas coisas. Eu tenho paz no meu coração, porque eu estou cercado de pessoas, além de competentes, chamadas por Deus para trabalhar e para servir nessas áreas. Há muitos colegas pastores que estão se matando em todo o mundo, porque estão isolados. Ezequias nos ensina a chamarmos pessoas para estar junto, para que nós possamos alcançar o máximo do potencial que Deus tem. E Deus tem pessoas para estar ao seu lado. Não importa a circunstância, o problema, o grau da dificuldade, conte com pessoas para que você não entre no canal da ansiedade. Quando você compartilha uma luta, um medo, um receio, quando você tem pessoas sérias de Deus ao seu lado, estas pessoas vão te encorajar, vão te reafirmar e vão te dar suporte para que você possa passar. Então, nunca fique sozinho, reaja. Ele fez isso. Busque fazer algo que possa frear a possibilidade do fortalecimento do medo e do adversário. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Sua rápida ação mostrou ao povo que haveria uma reação, e a unidade de alma entre os líderes fortaleceu e encorajou o próprio povo. Se diante de um grande adversário você não tomar a dianteira de reagir, suas possibilidades de vitória diminuirão significativamente. Provérbios 24:10 nos diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O dia da angústia virá, o dia da luta virá,
o dia da solidão virá, o dia dos problemas graves virão. No entanto, nestes dias, você precisa ser corajoso e forte, e Deus vai multiplicar a tua força. Mas se você se mostrar fraco no dia da tribulação, no dia da angústia, as tuas forças serão menores, e talvez você não suporte. Reaja contra aquele que vem à sua mente, porque esse é o problema do pânico. Não é que a coisa esteja acontecendo, não. É a possibilidade de que alguma coisa ruim possa acontecer e a pessoa se desespera. Tenho um amigo muito precioso lá em Salvador, que ele teve um período de síndrome de pânico. E ele precisava, a empresa mandou ele ir a São Paulo. Como é que entra no avião? E caminhando com ele pelo dique do Tororó, quem conhece Salvador sabe que existe lá um local, um espaço bonito, chamado dique do Tororó. E lá caminhando com ele, eu ministrei o coração dele: confie em Deus. Uma voz mansa, delicada, suave, sem criticá-lo, sem dizer: que bobagem é essa, rapaz? Que história é essa? Você é um homem aí saudável. Mas naquela época Deus nos deu a direção para falar exatamente como deveríamos falar. E eu disse para ele: creia em Deus, confie em Deus. Ele foi, voltou, já foi para outros lugares, já viaja, graças a Deus, bem. Porque são coisas que criam na sua mente. Não à toa, não por acaso, a Bíblia nos manda: pensai nas coisas que são de cima. Porque o domínio da tua mente vai determinar as suas ações. Grave isso. Aquilo que dominar a sua mente te fará agir de acordo com. Então, nós precisamos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo, para que o adversário não tome espaço nenhum na nossa mente para produzir aquilo que o adversário quer produzir. Ezequias não se deixou intimidar pelas palavras de Senaqueribe e pelo grande exército real que vinha contra ele. Ezequias reagiu ao perigo com toda a coragem que um ungido do Senhor possui, e isso fez forte para encorajar os demais. Notem o texto: ele cobrou ânimo, reedificou todo o muro que estava demolido e, levantando até as torres, fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Ele se preparou, mesmo sabendo que a sua força bélica, lógico, era muito menor que a que vinha contra ele. Mostre-se forte, firme e seguro em sua fé, mas reaja às tribulações rapidamente em seu coração e não permita que o medo o impeça de avançar para a solução. Não se entregue ao pavor. Em segundo lugar, encoraje-se. E encoraje as pessoas que estão à sua volta. Foi isso que ele fez. Ele disse: sede corajosos e fortes, não tenhais medo, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco, aleluia, um maior do que o povo que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco, vamos juntos, mas conosco está Jeová nosso Deus, para nos ajudar e para pelejar as nossas pelejas. Aleluia! Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Ele vai lutar as tuas pelejas. Não tenha medo. Fale isso para o irmão que está ao seu lado. Não tenha medo de nada, nem de ninguém. Ao Senhor teu Deus seja o teu medo. Só Ele é santo, só Ele é justo, só Ele é digno, só Ele. Não tenha medo de nada. Nada. Você não precisa temer. Você só precisa se manter na posição que Deus te colocou, porque Ele vai te honrar. Encoraje as pessoas a acreditar que elas podem vencer com a ajuda de Deus, porque Deus é o nosso braço forte.
As palavras encorajadoras de Ezequias levou o povo a uma atitude sublime diante dos perigos e possibilidades de desespero ensejadas pelas crises da vida. Naquele tempo, Senaqueribe era o ensejador de problemas. Você imagina, você está com a sua família toda dentro de um lugar que vai ser invadido por um exército tremendo. Eles tinham poder e capacidade para destruir tudo. Mas Deus estava com Ezequias e com Judá. Deus está com você, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com os seus negócios. Deus está com você, meu irmão. Não tenham medo. O povo descansou nas palavras de Ezequias. Que coisa linda, irmãos. O povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O salmista no cântico 37 nos ensina este mesmo princípio: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Vamos juntos agora. Descansa no Senhor e espera nele. Não tenha ansiedade. Não permita que qualquer outro sentimento invada a sua mente, o seu coração, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. Irmãos, cuida ou não cuida? Cuida ou não cuida, irmãos? Ele cuida. É lógico que nem sempre temos tudo o que gostaríamos de ter, mas as necessidades, e às vezes até um mimo Ele nos dá, porque tudo vem dEle. Glória, honra, poder sejam dadas sempre a Ele. Nosso Deus bendito. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Parece até que ele sabia do que Ezequias havia passado. Era esta a situação de Ezequias e isto contagiou o povo. Quando encorajamos aqueles que estão conosco numa jornada de fé, passando por síndromes terríveis, passando por problemas terríveis, e você senta-se ao lado e você tem uma voz mansa, macia, delicada, e você encoraja as pessoas podem, sem dúvida nenhuma, acreditar no teu Deus e você vai ter vitória. Nós mesmos recebemos mais encorajamento da parte do Senhor quando encorajamos outras pessoas a vencerem as suas lutas. Em terceiro lugar, resista. Não é desista, é resista. Aprenda a resistir. Qual foi de todos os deuses, palavras de Senaqueribe, qual foi de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que possa o vosso Deus livrar-vos da minha mão? Agora, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, pois Deus algum de nenhuma nação ou reino pôde livrar o seu povo da minha mão, e da mão de meus pais, quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. Os seus servos falavam ainda mais contra Deus Jeová e contra o seu servo Ezequias. Quando o mal insistir em assolar sua mente e coração, não se abale, não fique paralisado e não dê seus ouvidos às palavras contrárias à palavra de Deus. Deus está contigo, não tenha medo. Isto é o que você está recebendo hoje. Comece a sua semana sem medo, sem temor. Continue adorando a Deus, continue louvando a Deus. Daqui a pouco vamos cantar o hino da vitória. Aleluia. Nós vamos encerrar esta série cantando e adorando ao nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Todos nós enfrentamos lutas, perigos, medos. Todos nós estamos suscetíveis às intempéries da vida. No entanto, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá?
Se Deus é por nós, nós sabemos estes versos todos, coloquemos em prática. Deus fará a obra, Deus tem te sustentado até aqui. Você nasceu nu e está vestido. Não tinha casa e agora tem. Não tinha carro, agora tem. Quem não tem, daqui a pouco vai ter. Mas todos têm Gol. Grande ônibus lotado. Como superar o pânico? Clame. Clame. Você tem que reagir. Você precisa perseverar. Você precisa persistir. Mas você precisa clamar. Há coisas que só você pode fazer. E você deve fazer. Reagir, encorajar-se, persistir. Mas chega um momento em que a fé entra. E é isto que transforma o mundo. A nossa fé. É a nossa fé. Vejam bem o que diz o texto. Por causa disto, oraram o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, e clamaram ao céu. Eles fizeram tudo o que estava diante deles para fazer, mas depois que estava tudo pronto, depois que o altar estava preparado para o sacrifício, eles então invocaram o nome que é sobre todo nome. Aprenda a clamar diante dos seus medos, diante das situações que vêm à sua mente, que querem ensejar medo, derrota, percepções contrárias à vontade do Senhor. Clame, aprenda a orar. Jeremias 33:3. Quem sabe? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora vamos na versão que eu coloquei lá, não é? Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Há coisas que nós não conhecemos. Ezequias reagiu, Ezequias encorajou, Ezequias perseverou, mas depois ele clamou, porque o que ele podia fazer ele fez. Mas agora ele estava dizendo com esta oração que ele estava esperando coisas sobrenaturais da parte de Deus, porque ele era um rei estrategista, ele era inteligente, mas ele sabia que com a força do braço dele e do exército de Judá, ele jamais venceria. Por isso ele clamou, e clamar não te faz menor, pelo contrário, te faz sábio, inteligente, te faz forte. Lembre-se de Paulo: quando estou fraco, é que estou forte. Quanto mais você se julgar fraco, mais forte você estará. No dia em que você falar, eu consigo, Deus vai te abater, para que você não se torne soberbo e orgulhoso. Tudo é dele, para a glória dele. Não pense de si mesmo acima ou além do que de fato você é. Deus não gosta, nunca gostou de soberbos. Quando clamamos a Deus diante de situações de medo ou que revelam perigo a nós ou a nossa família, estamos agindo e falando como o rei Ezequias. Ezequias podia escolher ficar com medo, entrar em pânico. Qualquer um de nós talvez entrasse, mas decidiu fortalecer-se em sua fé, e isso revelou a todos em quem ele estava confiado para vencer aquele terrível e poderoso exército. Ele estava confiado em Deus. Ele confiava em Deus, não na força dele, mas no braço poderoso do Senhor. Ele disse: com ele, Senaqueribe, está um braço de carne, mas conosco está Jeová, nosso Deus, para nos ajudar e para pelejar as nossas pelejas. João 6:20, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Queridos, quantas situações difíceis vivemos e Jesus
está falando para nós: não tenham medo. Sou eu que estou forjando você. Sou eu quem estou preparando você. Você tem toda a minha atenção. Eu estou moldando a sua vida. Esta luta, esta dor não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. Quantas vezes os discípulos precisaram ser encorajados por Jesus, e essa aqui foi uma delas, quando ele apareceu. Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo. Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Não há nada que eu e você passemos nesta vida que Ele não conheça, que Ele não experimentou, que Ele não saiba. Salmo 56:3: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. O medo está previsto na Bíblia, mas você vai confiar em Deus, porque Ele é maior que o teu medo, Ele é maior que a sua preocupação. Salmo 34:9: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer só ao Senhor, porque Ele tem poder para dar e tirar a vida. A esse é que devemos temer. Em último lugar, receba. Receba, porque quem clama, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, acha. Por isso, queridos, que quem clama deve estar pronto para receber. E foi isso, exatamente isso, que Ezequias e Isaías e todo Judá experimentou. Notem, Jeová mandou um anjo. Aleluia. Fiquem em pé. Fique em pé, em reverência a esta palavra profética sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus está se levantando hoje para te tirar dessa ansiedade, dessa depressão, desse pânico, deste medo de coisas que possam acontecer. O teu futuro está nas mãos de Deus. Deus levantou, vamos juntos, Jeová mandou um anjo só. Um anjo só. E o que este anjo fez? Exterminou no arraial do rei da Síria todos os homens ilustres em valor, e os guias e os capitães. Voltou o rei envergonhado para a sua terra. Vamos ler juntos, queridos, bem forte. Tá nítido aí para você? Tá dando para ler? Vamos juntos? Jeová voltou o rei envergonhado para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus. Os que saíram das suas entranhas, ou seja, os seus próprios filhos, o mataram ali à espada. Assim salvou Jeová a Ezequias e aos habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, guiando-os de todos os lados. Quem livrou? Deus. Porque um rei e um profeta clamaram ao Senhor. Nós temos solução em Deus para todas as crises desta vida. E a melhor solução para mim e para você é acreditar, entregar e confiar, descansar no Senhor. Você que vai cantar? Quem é que vai cantar? Todo mundo? Venham todos, vamos cantar. Você deve clamar com fé, mas também estar pronto para receber o sobrenatural de Deus, diante de atitudes de coragem, determinação, perseverança e de igual forma a oração da fé, que traz à existência o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Há situações em que você não vai vencer sozinho. Você vai ser corajoso, você vai crer em Deus, você vai esperar em Deus, mas você vai também clamar, porque há situações que só o poder sobrenatural de Deus para fazer.
O que poderia trazer pânico ao coração de Ezequias foi debelado por um anjo só. Lembra do centurião? Senhor, uma palavra só tua, uma palavra, e o meu servo ficará curado. Querido, querida, uma palavra só de Deus na tua direção hoje está te curando, está te libertando, está te abençoando, está abrindo portas. Vamos crer no Senhor. Deus mandou apenas um único anjo para exterminar os exércitos assírios. O adversário voltou pelo mesmo caminho que viera. Tudo que pode gerar pânico tem raiz na ansiedade paralisante. Reaja, encoraja, resista, clame e receba a sua vitória. Vamos cantar com todo o nosso coração. E que em nome de Jesus a sua vida seja de vitórias em Cristo, para que a glória e a honra sejam sempre a Ele.